começando mais uma vez, mais um estudo, mediunidade, capítulo 23 do Livro dos Médiuns, item 253. Você lê para nós, Letícia? Começa. Cumpre, todavia, se não atribuam à ação direta dos espíritos todas as contrariedades que se possam experimentar, as quais não raro decorrem da incúria ou da imprevidência. Um agricultor nos escreveu certo dia que havia 12 anos toda sorte de infelicidades lhe acontecia, relativamente a seu gado. Ora eram as vacas que morriam ou deixavam de dar leite, ora eram os cavalos, os carneiros ou os porcos que sucumbiam. Fez muitas novenas, que em nada remediaram o mal. Do mesmo modo que nada obteve com as missas que mandou celebrar, nem com os exorcismos que mandou praticar. Persuadiu-se então, de acordo com o preconceito dos campos, de que lhe haviam enfeitiçado os animais, supondo-nos, sem dúvida, dotados de um poder esconjurador maior do que o da cura da sua aldeia. Pediu o nosso parecer. Foi a seguinte resposta que obtivemos: a mortalidade ou as enfermidades do gado desse homem provém de que seus currais estão infectados, e ele não os repara, porque custa dinheiro. Esse infectado provavelmente deve ser infectado, né? Na época eu não sei se existia vacina para gado ou tratamento, esse tipo de... Porque nessa época aí é 1860, né? Por volta dessa época. Então, provavelmente não tinha, né? Esses tratamentos para os animais, né? Então, ali estava infectado, né? Tinha algum vírus, alguma coisa ali, e isso aí causava mortalidade, né? E ele achando... Então, assim, nem sempre as coisas que acontecem é espírito que está causando, né? Existe uma... Quando é espiritual, normalmente tem umas causas comuns, né? Vamos dizer assim, da mesma forma que a gente fala assim, aquela pessoa está com tais sintomas, então tal doença. A gente pode falar também que a mediunidade, ou alguns transtornos relacionados à mediunidade, tem algumas características comuns, né? Mas daí a gente achar que tudo que acontece na nossa vida é decorrente da, da ação dos espíritos também já não é verdade. Claro que a gente sabe que os espíritos, no livro dos espíritos fala, né, que eles influenciam mais do que a gente imagina, mas influenciar mais do que a gente imagina não quer dizer que sempre eles são a causa de todos os problemas que a gente tem, né? Porque muitos problemas que a gente tem, a causa é a nossa própria imprevidência, nossos próprios erros, né? Ali uma dúvida, por exemplo, ali, porque custa dinheiro, né? E aí tá até em itálico ali. Talvez essa ênfase, não sei, na hora que eu li deu esse sentimento, mas eu não sei. É, foi porque, tipo assim, talvez ele não quisesse cuidar por conta de gastar dinheiro com gado? É isso mesmo. Era muito caro e ele não, Não queria gastar com isso. achava às vezes que limpar o curral não tem problema, não vou gastar dinheiro com isso não. Então, quer dizer, o problema não é que o espírito tinha espírito ali fazendo os animais morrerem. É que ele não estava higienizando o curral direito e ele não queria gastar. O caso era mais simples, né, do que... E acontece de outra forma também, né? Quando a pessoa está doente, acha que os espíritos vão curar e procura um médico. Também. Porque assim, como é que acontece a doença? Começa na nossa mente. Falar, até então, até, vamos supor, uma perna que quebra vem da mente.
gente fala que sim. Por quê? Porque a pessoa às vezes precisa passar por alguma situação que vai fazer ele ficar mais quieto, vai fazer ele refletir mais. Então, os espíritos ajudam aquela situação surgir, entendeu? Então, por exemplo, vamos pensar aqui num dengue, que a gente sabe que precisa da picada do mosquito, né? Só que quando a pessoa tem que ter a dengue, ela já tem um gatilho dentro dela, que quando o mosquito pica, a doença ela exterioriza, entendeu? Quando a pessoa não tem que ter, pode picar 10 mil mosquitos da dengue, a pessoa não vai ter dengue, entendeu? É claro que a gente tem que ser previdente e tudo mais, mas nós estamos dizendo o seguinte, por que vem da mente? Porque as doenças são só simplesmente o remédio para a gente curar as nossas dificuldades, porque a priori as nossas dificuldades são todas espirituais, os nossos desequilíbrios. Então os desequilíbrios espirituais vão refletindo no perispírito que reflete no corpo. Entendeu? Então, por exemplo, alguma coisa na minha mente me dá abertura para que eu tenha aquele tipo de situação. Entendeu? Igual a história do mal olhado, né? A pessoa fala assim, foi mal olhado do fulano. Porque ela tá numa baixa vibração, que a outra emana uma vibração ruim para ela, ela se conecta e... Se a gente estiver fazendo bem, se a gente estiver com a vibração elevada, não existe... porque mal olhado é simplesmente uma vibração deletéria, negativa, que a pessoa envia pra gente. A gente só vai ser afetado se a gente tiver numa vibração baixa também. Né? Por exemplo, tem uma pessoa brava lá, a pessoa querendo brigar. A gente só vai brigar com ela se a gente também tiver com a mente vibrando nesse sentido. Se a gente estiver tranquilo, a gente não vai brigar, né? Então, aí o que acontece? Por exemplo, um câncer. Um câncer é um caso clássico de problema espiritual, que o câncer é uma consequência final desse desequilíbrio. Então, um exemplo. Pessoa que é muito rancorosa. Se eu, por exemplo, alimento o rancor por algumas horas, e aí eu faço uma prece e venço isso, esse rancor não vai fazer nada comigo, porque dá a impressão que a gente tem que fazer assim, não, então a gente não posso errar de jeito nenhum porque eu não posso sentir nada, e não é assim. O problema é a continuidade, é o tempo que eu alimento aquilo. Então, se eu pegar e ficar uma semana com rancor de alguém, posso ter dor de cabeça, posso pegar uma gripe, posso pegar uma coisinha assim. Agora, se eu ficar 10 anos com rancor de alguém, aí vai virar um câncer. Entendeu? Porque aquilo ali aquela energia negativa, ela vai somando, vai criando um buraco, vai aumentando, até que chega o ponto que nosso organismo não consegue lidar mais com isso. E aí vem aquela mutação, aí vem aquele problema. De dentro para fora. E a doença a fase final de cura para a pessoa. É claro que se a pessoa ficar revoltada e ela não aceitar, aquela doença não vai ter esse benefício. Mas se ela aceitar e entender que isso é importante para ela, aí a doença tem um benefício da cura para ela. Por isso que o Chico dizia assim, que as pessoas que tinham câncer e que aceitavam, que tinham uma... Claro que a gente tentar buscar a melhora não tem problema nenhum, mas o fato é a pessoa ter uma aceitação com relação a lidar com aquilo, entendeu? E se a pessoa tem essa aceitação, depois que ela desencarna, ela eleva muito, ela ilumina muito, porque... Por isso que lá na mensagem A Paciência fala assim, ó, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Justamente por isso. Até para ter dor, a gente precisa ter merecimento. Meu pai passou por uma situação que eu fiquei refletindo bastante sobre isso.
no começo da pandemia, assim, meu pai do nada, olha só, meu pai do nada tava em casa, assim, e aí tava fazendo reforma lá em casa, meu pai foi querer subir no telhado pra ver o que tinha lá, ver o que o pedreiro tinha feito. Ele foi subir a escada, desceu, ele lacerou ali o calcanhar dele no chão, sabe? E aí foi um negócio assim, acho que o maior ensinamento que eu vejo disso foi porque meu pai teve que fazer uma cirurgia onde ele não podia colocar o pé no chão. E meu pai sempre foi aquela pessoa assim, totalmente independente, nunca, sabe? Meu pai nunca foi aquela pessoa que dependia da minha mãe, dependia de alguma coisa, assim, sempre fazendo as coisas por todo mundo também, sabe? E aí naquele momento ele teve que ficar 8 meses em casa, sem na verdade ficou até mais, ficou 1 ano. Mas 8 meses em casa, desses 8 meses, acho que foram uns 3 meses, algo assim, que ele não podia pôr o pé no chão, acho que 6 meses, nem lembro mais. Foi bastante tempo que ele não podia pôr o pé no chão. E aí tinha também o ponto de que, nossa cidade muito pequena, tinha que ir toda semana para Piracicaba para que ele fizesse também a fisioterapia, né, e voltasse ao normal. E aí, assim, eu vi o meu pai ele ficou aquele primeiro momento, assim, triste, porque ele estava totalmente dependendo de todo mundo para poder ir no banheiro, para poder comer, para poder fazer qualquer coisa que ele precisasse. Só que aquele momento, assim, meu pai ficou uns dias, assim, a primeira semana, assim, meio mal. E depois ele virou e falou, eu lembro exatamente isso, ele falou assim, olha, Letícia, eu tenho certeza que isso aconteceu comigo para que eu me tornasse mais vulnerável para as pessoas, para que eu Aceitasse ajuda, né? aceitasse ajuda, sabe? Para que ele também fosse aberto a depender dos outros igual as pessoas dependiam dele. E aí foi naquele momento assim que eu tive que aprender a dirigir para longe, porque não tinha ninguém para poder levar ele para Piracicaba. Minha mãe fazendo as coisas por ele, fazendo curativo. Minha avó, que nessa época estava ruim, ficou até boa. Porque ele ficou tão preocupado, então Movimentou assim, a família inteira, foi. né? E foi uma coisa que ele ficou muito reflexivo, assim, começou a enxergar as coisas de outra forma mesmo. E de repente isso aí ajudou ele até ele ter paciência agora para cuidar de sua mãe, né? Sim. Foi o que eu falo pra ele. Teve um senhor que ele teve um AVC, ele era um senhor muito ativo, fazia essas coisas tudo sozinho, viajava, tal. Ele teve um AVC e ficou 2 anos de cama. E esses 2 anos ele teve que aprender a ficar só dependendo da esposa, né? E aí as pessoas iam lá dar passe nele e falavam assim pra ela, ó, às vezes a gente vem aqui dar passe, mas é pra ajudar ele, não necessariamente que ele vai sarar, entendeu? Vai ficar bom, vai andar, vai ficar tranquilo. Às vezes é um processo para ele chegar melhor no plano espiritual. Porque ele ficava toda hora... Você chegou a falar isso? Hã? Você chegou a falar isso pra esposa? Falando. E toda hora ele queria pegar a carteira dele, queria sair, e não tinha condição, né? Porque a metade do corpo estava paralisada e ele já, a memória, a cabeça já não estava boa. Mas ele ficou 2 anos nesse estado e assim, foi realmente só para ele poder lidar com essa situação, porque ele era muito independente, né? E tem a E parte espiritual parte material também, também, né? E era muito ligado à matéria. Então isso aí foi fazendo ele trabalhar a aceitação dele e começar a pensar outras coisas, né? Pensar em outros aspectos. Então, esse tempo que ele ficou assim foi um processo para ele, porque imagina se tivesse desencarnado de uma vez, desse jeito, assim, Eu tive né? um tio, ele teve câncer, ele morreu recentemente. Aí ele ficou 12 anos com esse câncer, que eu vim saber. Aí nesses últimos anos ele sofreu tanto, sabe, assim, ele e minha tia que cuidava dele, a gente olhava assim e tava sempre sorrindo.
pessoas falavam que meu tio ele aprontava, né? Antes. Né? Ah, porque agora é pra ele aprender e tudo mais, agora ele vai, sabe, dar um valor na vida dele e tal. Que agora quando ele morrer ele vai resgatar alguma coisa. Então, nesse contexto, o resgate foi feito enquanto ele estava sofrendo, é isso? Você entendeu a minha pergunta? Uhum. Porque assim, às vezes pelo sofrimento, né? Que Hum. você acabou de falar aqui, que às vezes eleva mais a pessoa Uhum. entende melhor, aí pra depois lá na espiritualidade ela ter um conhecimento, não sei se é isso que eu tô São as duas coisas juntas, né? Ao mesmo tempo a pessoa se eleva e consegue elevar a vibração e merecer regiões melhores, e ao mesmo tempo ele resgata o passado, né? Porque a gente tem nosso passado, né? Claro que nem tudo é resgate, mas quando é assim uma coisa mais que envolve coisas maiores, assim, às vezes envolve a família, a gente entende que a chance de ser resgate é bem maior, É porque né? ele foi pro hospital e ficou, acho que 12 dias, assim, na UTI. Então, aí os médicos chamou a gente lá, né, pra família despedir e tudo mais. E assim, ele saiu depois desses 12 dias, fez fisioterapia, até começou a dirigir. Aí acho que foi quase um mês depois, pra mais, ele passou mal pro hospital, aí teve parada cardíaca e morreu. Então, assim, a primeira vez que ele foi, a gente achou que não ia ter jeito, sabe? Aí todo mundo falava assim, nossa, isso aí alguma coisa tem que fazer aqui. Ele não completou a missão dele na Terra, tem que ficar mais esse tempinho pra dar certo, sabe? Então, ele sofreu muito esses dias, assim, muito, muito mesmo, muito. Então você tem que ler Sexo e Destino. Sexo e destino. Porque conta que a menina foi atropelada, a espiritualidade fez de tudo, sabia que ela ia desencarnar. Mas mesmo com toda a ajuda da espiritualidade ali, no leito, todo o tempo ali, dando paz, ela ficou mais alguns dias. Mas esses dias foram cruciais para o perdão, para ela desencarnar melhor. É muito bonito, né? E tanto que esse senhor, quando já estava aproximando do momento que ele ia desencarnar, ele já estava muito mais tranquilo, já estava mais carinhoso, conversava melhor, mas já você via que estava mais resignado. Então, realmente foi muito importante esse processo para ele. Tanto para ele quanto a família, porque a família espiritualizou também, a família, né, muda a forma de pensar. Então, e aí isso aí vem com a reflexão com relação à eutanásia, por exemplo, né? Que eu sei que você pensou nisso. Você tava assim, ó. Porque a eutanásia, as pessoas pensam só na questão material, né? Vamos parar o sofrimento dele aqui para ele descansar em paz, vai ficar. Mas ninguém leva, assim, lógico, né? Que a maioria das pessoas que vão falar de eutanásia estão pensando só na parte material, mas a parte espiritual é a mais importante. E aí, o que o Espiritismo fala para nós? Que às vezes, naqueles últimos momentos que a pessoa tem, ela está vendo coisas, ali vendo telas ou passando por, às vezes, segundos, que vai fazer ela entrar bem melhor no mundo espiritual. Às vezes, um arrependimento, às vezes, uma situação que aí você pega e desliga o aparelho, você impede que a pessoa passe aquela experiência, entendeu? E tem gente que fica por muito tempo assim, né? Tem aquele Então, corredor, né, de Fórmula 1 que tá até hoje, não tá? acho que Acho que tá ele até tá. Tem hoje. muitos anos, né, que ele tá. É, Não e a tem. família Tá continua. vegetativo, ele tá. Fica em coma, né? Coma induzido. Mas isso é uma coisa, a gente pensa muito assim, né? Porque minha avó mesmo, vai fazer um ano que ela desencarnou e tal. E aí ela, por exemplo, nos últimos dias, ela parecia que sentia, sabe? Não sei, minha mãe fala isso, que as coisas que ela falou, assim, que era pra minha mãe cuidar do meu pai, sabe? Falando umas coisas assim, que ela falou assim que não ia demorar muito tempo, que ela ia embora, que ela ia sentir muita saudade. Então, assim, parece que a minha mãe, depois, ela falou isso, sabe? E eu fiquei, nossa, caramba, né? Como que a pessoa sente? E a minha avó tinha Alzheimer. Então,
Não era o Alzheimer que estava É o espírito, mas o espírito ele sabe tudo que está acontecendo, tem consciência, tudo que está acontecendo. Então, quando a gente desliga o aparelho assim, lá ainda fala assim, que às vezes podem ser segundos que você desliga antes, e esses segundos faria o espírito ter uma evolução de milhares de anos, por exemplo. Porque assim, às vezes é uma chavinha que falta, e aí de repente, então a gente tem que deixar para Deus mesmo. Deus sabe o momento correto. E tanto é verdade que eu sempre gosto de contar a história da Irani, que ela é uma tia, considerada tia-avó nossa, que ela morou a vida inteira com a minha tia-avó, a Eleusa, e ela tá bem, tá lá no André Luiz, que ela pediu para ir para lá, né? Que ela era sozinha, mas aí, quando ela morava aqui na rua, ela gostava de andar, não sei o quê, pegar verdura. Aí ainda falava pra minha mãe, no dia que eu não tiver condição mais de fazer, você me leva lá para André Luiz. Aí um dia ela tropeçou, caiu e bateu o ombro. E teve que fazer cirurgia. Aí foi fazer cirurgia, complicou, ela ficou em um estado muito grave, ficou na UTI. E aí os médicos chamaram, porque minha mãe que cuidava, mas nesse dia eu fui. Os médicos chamaram, minha mãe não podia ir, eu fui. E aí, pro azar deles, fui eu que fui. Porque eles pediram pra eu assinar o negócio pra eutanásia. Pra ela. Eu falei, não, de jeito nenhum, pode deixar ela ir e Eu pode achei que isso manter. não acontecia. Eu achei que eles, em algum momento, por si só, ia lá e desligava. Não pode, Não pode. não pode de jeito nenhum. Porque quem decide é a pessoa ou a família. E aí ele veio requisitar isso, eu falei, de jeito nenhum. E aí eu peguei e falei, minha mãe, se falar também, não assina. Vamos deixar Deus de jeito nenhum. O que aconteceu? Ela melhorou, ficou super bem, tá até hoje, tranquila, lá no André Luiz. Agora sei mais. Isso tem quantos anos, Ana Paula? Os 4, né? Não. Mais. E aí, uma Ixi. pergunta. Agora você imagina se tivesse assinado e feito a eutanásia, ia impedir, vamos supor que uns 6, 7 anos. A gente já ia impedir 6, 7 anos de vida na Terra. Você, por exemplo, se tivesse assinado, se tivesse autorizado isso, você iria, de certa forma, se responsabilizar por isso depois? Com certeza, com Quando a certeza. pessoa não sabe, por exemplo. Então, aí na lei divina, porque Deus é justiça e misericórdia, né? Deus é perfeito, né? Justiça e misericórdia. Então tem atenuantes e agravantes. Então quando a pessoa não sabe, tem atenuantes. Agora, quando a pessoa sabe e faz, aí é um agravante. Então existe isso também. Só que assim, o dever nosso, qualquer assunto que a gente tiver que tomar uma decisão, a gente estudar muito sobre ele, né? Antes de tomar a decisão, né? Por mais que a gente não saiba, tudo bem. Eu fiz, eu não sabia. Só que você correu atrás para saber sobre o assunto antes de tomar a decisão. Então, tudo isso faz parte do... No fundo, todo mundo sabe. Fala que você vai ficar tranquilo, falar, não pode desligar. Lá no fundo você vai falar, Porque se nossa. você temente a Deus, o que Deus É. levou? Por que você tem que passar por isso? Então, né? só que aí vem os ateus, né? Claro que todos nós temos lá dentro a noção da existência de Deus, mas o ateu ele nega isso também, né? E o ateu que faz isso? Então, assim, ou que ela segue vamos supor que ela acredita no nada e acredita que é tudo, essa vida e acabou, que ele está acreditando firmemente que ele vai dar um descanso, um alívio para aquela pessoa. Às vezes mente para ele mesmo. Entendeu? Tu tá querendo dizer, Maria? Mas assim, se aquela pessoa teve esse pensamento de coração, realmente ele pensava isso, tem um atenuante, entendeu? Agora, se a pessoa estava falando isso mais para se enganar, porque queria livrar logo, não, desliga o aparelho porque eu não aguento mais, eu quero livrar disso aí logo. Aí isso aí é um agravante, entendeu? Que tudo tenha... Só Deus que sabe, né? Dessas nuances, né? Nossas, né? Mas a gente fica pensando o seguinte, imagina se tivesse
se tivesse feito a eutanásia, a gente não ia ter impedido alguns minutos, algumas horas que a pessoa poderia ter cenas ou vislumbres reveladores, importantes, mas anos de experiência. O restante da Tanto encarnação. tanto é que depois disso tudo, que ela passou um tempo lá no Pedro e Paulo, e aí era mais agitada, mais nervosa, tal. Aí teve um período de melhora, vinha aqui várias vezes aqui no lar, participar das atividades, fazia comentário, participou aqui do estudo depois também, durante um tempo. Agora lá no André Luiz ela já está muito mais calma, já está muito melhor, já está muito mais tranquila. Ou seja, olha só a melhora que a pessoa teve durante todo esse tempo após, entendeu? Então, assim, é uma reflexão muito séria para a gente fazer, porque ainda mais hoje, né, no mundo tão materialista, né, que se incentiva esse apego à matéria, a gente precisa pensar que a nossa prioridade aqui é o espiritual. Então, se a gente pensar em termos espirituais, a gente vai acertar muito mais, né? Porque o mundo vai fazer a gente ir para o lado material, né? Então, Você acha que a eutanásia é comparada à pena de morte? Assim, no É. mundo espiritual? aborto, com certeza. São suicídio, porque são todas situações que a gente se coloca no lugar de Deus, né? A gente quer ter como é que fala? A gente quer ter uma ação sobre a vida que a gente não tem, um controle que não é nosso, a gente não tem esse direito, né? A lei primordial, vamos dizer assim, uma das leis primordiais de Deus não é a lei da vida, né? Que inclusive o direito humano não copia, que fala que todos nós temos direito à vida, então é um direito primordial, né? Então nenhum de nós pode ter esse controle, né? Sobre a vida, né? Quando que eu vou... aquela morte assistida? Como é que a pessoa também... Que virou moda agora ultimamente, que a pessoa... Tem até tipo uma cápsula, né, agora. Isso aí é em Acho outros que, não sei países, se é né? na Suíça, Aquele que eu vi um filme lá negócio que... assim. Morte Tem assistida, a né? morte assistida. Então... Essa pessoa, por exemplo, eu tô aqui com câncer Terminal. Aí eu vou lá e assino um papel que era uma morte assistida. E dentro, entro lá, deito, e o médico fica lá me observando. Ou então pior, ou então aplica uma injeção, Injeção. Injetam lá. que a pessoa morre. É Entendeu? como se Então fosse a eutanásia. Autorizada pela própria pessoa. é, Antes dela entrar no coma, ela... é um suicídio, Igual é um a suicídio. notícia daquela moça É um Suicídio suicídio. assistido. É um Ela suicídio tinha a assistido. pior dor do mundo, Essa. não é? E aí ela tava, tipo assim, a ponto de pagar pra fazer eutanásia. Só que aí conseguiram fazer uma cirurgia nela, acho que foi uma cirurgia, não sei. E ela conseguiu melhor. Você lembra? Ela já Eu tava comentei esse desistindo esse já. negócio da Suíça. O mais interessante, a foto, para quem assistiu lá os missionários, né? Tem uma parte que eles vão voltar para a terra, tem tipo, não sei como é que fala. Um domo. Idêntico. Idêntico. É impressionante, é idêntico. Eu falei, gente, que é isso? Eu não estou acreditando nisso. Mas é um suicídio, né? Mas é o tempo, não é? E assim, por exemplo, quando a pessoa suicida, ela passa pela situação, ela fica revivendo a situação por muitos anos. Então, às vezes a pessoa pensa assim, eu vou tirar esse meu sofrimento, ela agrava o sofrimento dela, é muito pior. Claro que tem as situações que não é suicídio, a gente já comentou, que é obsessão grave, aí a pessoa pula igual a menina que pulou lá do Manhattan ali, todo mundo achou que ela suicidou e o Chico falou que não foi suicídio, que ela estava obsidiada, ela nem viu o que ela estava fazendo. Nossa, isso é tão perigoso. Aí ela foi, mas isso aí já era um resgate, entendeu? Entendi. Ela já tinha que passar sobre isso, era um perseguidor dela, era uma situação que
A resolução do problema dela passava por isso. Ela ter essa subjugação, ela pular e aí ia quitar o que precisava. Então fazia parte já do plano. Mas tirando Não, mas isso. espera aí, como é que faz um plano que leva a alguma coisa ruim? Mãe, quem falou que é ruim? Por que é ruim? Me define o que é bom, o que é mal. Não imagino a espiritualidade fazendo um plano reencarnatório que vá culminar nisso. Não é culminar com 100% de certeza. Uma obsessão Mas que leve ela à morte. porque ela tem um inimigo e esse inimigo em algum momento ele ia conseguir por causa do desequilíbrio dela, por causa dos resgates com essa pessoa. Entendeu? Entendeu ou não? Não, eu entendi o que você está querendo dizer. Mas Aí, então esse processo já era um processo, essa perseguição era um processo já estabelecido. Agora sim, não quer dizer que ela combinou com o ladrão para matar ela. Não é isso não. Você está pensando num assunto, num negócio assim, né? Eu fiz um resgate aqui que eu já combinei com tal pessoa e eu vou encontrar com ela e ela vai me matar. Não é assim. A gente já combina mais ou menos um momento do nosso desencarne, né? Beleza. Nesse momento, tá passando um cara e aquele cara já tá com a intenção de assaltar e matar. E a espiritualidade só leva aquela pessoa a encontrar aquele cara que já ia fazer isso, entendeu? Aquela pessoa já tinha tomado essa decisão. Então a espiritualidade não afetou, como é que fala? Ela não forçou ninguém a nada, o livre-arbítrio continuou normal. Agora, no caso da menina, a probabilidade maior fosse que isso acontecesse, entendeu? Ela tinha condições, se ela quisesse, de sair fora da obsessão, de conseguir lutar contra, poderia, só que ela desencarnaria. Eu imagino assim, faz o plano reencarnatório da pessoa, né? Tipo assim, 1000 maravilhas, mas aí um espírito fala assim pro coordenador, né? O diretor lá do plano, mas meu irmão, nós estamos vendo que ela, no estado dela, ela não vai até... Será que ela realmente vai até lá? Aí, mais ou menos, os espíritos, os benfeitores lá do plano, que são mais superiores, eles sabem, né? Mas espera que ela tome uma nova vida, que ela tome um novo rumo, que ela tenha resignação, que ela busque a luz, né? Porque dá essa... Sim. Aí ele fala assim, não, eu acho que não vai chegar nesse ponto. Vai chegar no ponto que ela vai conseguir cumprir o que ela tem que cumprir, mas ela vai cumprir, vamos dizer assim, fazendo a vontade do obsessor. Entendeu? Porque assim, o cara tá perseguindo ela. Porque ela, vamos supor, matou ele, alguma coisa assim. E esse perseguidor tá perseguindo ela. Aí fala, como que a gente vai resolver isso? Aí, eles são espíritos elevados, né? Eles veem quais são as possibilidades. Fala, ó, melhor possibilidade é essa aqui, ó. Ela reencarna, ele vai perseguir ela, e ela tem a oportunidade de resistir ou não. Se ela resistir, ela vai desencarnar do mesmo jeito, mais ou menos naquela época, de outra forma. Se ela não resistir, ela vai desencarnar subjugada e com aparente suicídio. Mas de qualquer forma, as duas coisas vão resolver a situação. Por quê? Porque numa ela resiste e aquele espírito em algum momento é auxiliado pela resistência dela, pelo trabalho no bem. Se isso aqui não deu certo, o outro lado, ele se sente satisfeito com a solução. O espírito que está perseguindo ela, ele se sente satisfeito com a solução e ele abre a mente dele para melhorar, entendeu? Esses conflitos, então, não pode ser
Pode também. Mas depende Depende, da intenção do obsessor ou não. depende do grau, depende, porque assim, na verdade, a obsessão é uma simbiose, né? Não é só um lado que tá, é uma simbiose, os dois se alimentam daquela vibração. Então depende de qual é o estado disso. Porque, por exemplo, a gente comentou uma vez que às vezes o estado é tão profundo de emaranhamento que não dá para simplesmente cortar. Porque se cortar, a pessoa pode até desencarnar, de tanto que está interligada a mente. Isso está nas obras do André Luiz. E olha que quem me falou isso uma vez também, agora minha mãe passando pelo processo de obsessão, né? Eles falaram exatamente isso lá no centro que a minha mãe tá indo. Porque chegaram a falar assim pro meu pai, tipo, pessoas conhecidas que sabiam que minha mãe não estava bem. Falaram assim, leva ela no centro da Umbanda que tira de uma vez só. E aí o pessoal do centro espírita falou assim pro meu pai, falou assim, olha, logicamente que sem preconceito, né? Com outras religiões e tudo mais, mas é muito perigoso isso de ir tirar de uma vez só. Aí, né, não sei como que funciona e tudo mais em outros lugares, assim, mas falaram exatamente disso, desse perigo, assim, né? Mas é isso mesmo, porque às vezes está tão entranhado que se você tira essa simbiose assim, é igual simbiose mesmo, material, tem um animal lá parasitando o outro. Se você pega e tira, os dois morrem, ou um morre e o outro fica fraco, né? Então tem casos que você não pode cortar de uma vez, que aí tem essa situação. Aí o que tem que acontecer? Ou às vezes aquele espírito reencarna na família, reencarna como um filho, né? Porque aí resolve a situação, tem paz. Normalmente reencarna como filho. Ou então se tá os dois no plano espiritual, os dois vêm como gêmeos univitelinos, porque aí não dá para se cortar assim, né? De uma vez. Então tem que vir a solução de todo ódio é o amor, né? Então tem que. Então depende do caso. Se o caso for mais tranquilo, aí os dois pode ser cada um levado para uma região diferente, para uma, como é que fala? Para um local de tratamento diferente e cada um ser auxiliado e depois os dois encontram e resolvem. Então sim, depende muito da situação. Mas pode resolver na erraticidade, pode resolver só depois que os dois reencarnam juntos, pode resolver quando um reencarna e o outro fica desencarnado ali, olhando o outro, porque assim, o que está desencarnado às vezes não está de cara querendo perseguir, ele vai ficar observando o jeito que ele vai lhe levar a vida, entendeu? Vai ficar observando, vai ficar vendo, vai ficar vibrando, mas não necessariamente atacando. Então, a obsessão, ela é uma situação que depende de um dos dois melhorar. Se um dos dois melhora, que assim, se os dois mantêm na mesma vibração, aquilo ali continua, perpetua, né? Então, qual que é a chave da melhoria? É um dos dois despertar e resolver melhorar e fazer o bem. Porque aí ela muda a vibração dela e a vibração dela passa a não mais combinar com a vibração do obsessor. E aquilo ali começa a modificar. Se o obsessor... Aí pode acontecer duas coisas. O obsessor desistir e afastar. Pode acontecer, porque ele não quer melhorar ainda, mas aí desiste e afasta. Ou se é aquele perseguidor, aquele que se sentiu lesado, que quer perseguir, com o tempo, aquela perseguição, aquela abnegação da pessoa que está sendo obsidiada acaba influenciando ela e faz ela mudar, com exemplo. Mesmo quando são, tipo assim, são muitos obsessores ao mesmo tempo? Sim, até porque chega um ponto que acontece. A obsessão, ela é permitida. Aí, tá, você falou assim, mas como que a espiritualidade permite? A obsessão é permitida. Por quê? Porque, apesar de você parecer um mal,
é um remédio amargo, né? Mas no final faz bem para todo mundo. Ninguém quer, é lógico que ninguém quer dor, ninguém quer doença, ninguém precisa correr atrás disso. Mas às vezes, igual a cirurgia, às vezes esse é a última situação, vamos dizer assim, não tem mais o que fazer. O que eu posso fazer para resolver? É a última salvação ali, vamos dizer assim. Então, aí vem esse processo e aí a gente acha que é uma coisa muito ruim, mas no final é a cura. É porque os dois precisam passar por esse processo. Ali, no caso dos dois, não tem o vilão e a vítima. Nunca tem, né? Nunca Sempre tem. lá atrás teve um início, né? Então os Uhum. dois necessitam passar por isso. E aí chega um ponto que aquela pessoa já adquiriu um estado de melhora tão grande e que ela já adquiriu merecimento, que aí a própria espiritualidade já não permite mais que aqueles espíritos, entendeu? Porque assim, tá permitindo, porque aquilo ali ainda é importante. A partir do momento que aquela pessoa ganha merecimento e um equilíbrio, que ela não precisa mais passar por aquilo, a própria espiritualidade não permite mais que ela seja, entendeu? Acho interessante a gente comentar aqui também, Roberto, que eu lembrei lá no livro da Ivone Pereira, Bezerra de Menezes conta que alguns obsessores, eles estão tão nas trevas que às vezes eles planejam uma reencarnação para irem numa ilha, ali para viver na aldeia com os índios ali. Então ali com os índios, não são todos que estão ali numa encarnação primitiva, mas é oportunidade para aqueles obsessores estarem ali, para eles terem uma oportunidade também de recomeçar e outros espíritos não obsediar eles tanto, para eles terem um recomeço ali, mas ter assim, uma oportunidade disfarçado, na frente, né? Mais invisível, assim, que as pessoas não detectam falou essa ele. palavra invisível. E lá na frente ter a oportunidade de encontrar, porque aí vão estar as duas partes mais amadurecidas para reatar, perdoar e que assim seja, né? E tem Ele também... planeja, o espírito ele planeja, então, a forma que ele vai reencarnar? Sempre o planejamento, porque tem algumas pessoas que acham que tem como você fazer planejamento reencarnatório pro mal. Isso não tem como. Eu vou planejar porque eu vou nascer nisso aqui, e aí eu vou ser dono, vamos supor, você dono, você traficante, você líder dessa facção, então não tem como fazer esse tipo de planejamento. O planejamento é sempre para o bem, para a pessoa progredir, para ela buscando coisas boas. Em algum momento, aquela pessoa foge daquele planejamento. Eu achei que o planejamento ele era feito pela espiritualidade. Não, é em conjunto. Assim, se a pessoa tem um merecimento, já tem uma consciência maior, um merecimento, ela mesma pode fazer a escolha por ela e a espiritualidade ficar só ali dando alguma sugestão ou outra, mas a pessoa já tem consciência para ela escolher total. Esse é o caso, o melhor caso, né? O caso intermediário é o caso que a pessoa já tem consciência, mas não tem como sozinha, aí ela faz em conjunto com a espiritualidade. O pior caso é a reencarnação compulsória, a pessoa não tem condição de escolher, aí a espiritualidade traz um roteiro para ela, porque ela não tem condição de escolher e ela tem aquela reencarnação compulsória. Por exemplo, assim, eu sou muito mal e tal, eu quero, aí a pessoa reencarnou e eu quero voltar junto com a pessoa. Aí tem alguém que vai me auxiliar nesse processo de reencarnação? Esse é o compulsório que você está falando? Não tem como ter um planejamento reencarnatório para prejudicar alguém, entendeu? Mas aí eu sou um espírito que eu não tenho isso em mente. Eu sou, né, sou obsessor, aí a pessoa que eu estou obsediando, não sei, de repente ela desencarnou, perdeu, não sei se é possível, e ela reencarnou. Aí eu não satisfeito, eu quero ir atrás. Aí eu quero reencarnar junto para Prejudicar. Para prejudicar, porque eu não tenho esse entendimento do que é o que é o bem. Acontece isso ou não? Não, você sabe por quê? Porque quando você está no mundo espiritual, você tem muito mais condições de prejudicar a pessoa estando desencarnada do que estando encarnado. Então, para que ele vai pedir para reencarnar, sendo que ele pode prejudicar... Eles nem pedem, né? Eles querem ficar Não, lá. Normalmente, quando o espírito está no mal, ele não quer saber de reencarnar. Ele vai ficar
Ele quer porque no plano espiritual ele tem liberdade, ele faz o que ele quiser, ele consegue ficar mantendo no mal. Então, para ele tá bom demais aquilo ali. E tem muito mais condição de atrapalhar. Claro que ele só vai conseguir atrapalhar se tiver permissão, mas ele sente que ele pode, entendeu? Ah, entendi. Ele sente que ele tem esse poder, então ele sente que ele tem muito mais liberdade desencarnado do que encarnado. Aí que acontece? Quando ele está ali muito focado no mal e a espiritualidade vê que ele continuando desencarnado não vai fazer bem para ele, pode pegar e fazer uma encarnação compulsória para ele. Sem ele querer, ele cai numa armadilha ali, é resgatado, é levado para um hospital de tratamento e aí eles já fazem a reencarnação dele. Planetária, por exemplo, pode acontecer dos espíritos desencarnados também serem exilados para um outro planeta ou não? Sim, isso é a Eles norma. não precisa reencarnar, então, reencarnar para ter uma última chance. Vamos supor que eles não. Tem muito tempo que ele está ali no mal, focado no mal, como você falou. Uhum. Aí a espiritualidade viu que não tem jeito, com ele não dá. Aí precisa reencarnar. Aí vai colocar ele contra a vontade dele ou A reencarnação compulsória é contra a vontade. É compulsório, né? Você vai. Provavelmente a gente já deve ter passado por algumas. Mas aí ele vai, no caso, para um planeta menos aí- evoluído que ele saiu, né? no caso. Aí porque como nós estamos na fase de transição, o Chico falou que desde o ano 2000 já não reencarna mais espírito com desejo de mal, porque assim, o nosso pensamento ele tem a nossa vibração, né? Então essa vibração pode ser mais voltada para o bem, mais voltada para o mal. Aquele espírito que tem a vibração mais voltada para o mal, a partir do ano 2000 já não reencarna mais que na Terra. Então, às vezes pode ter algum irmão que ainda está devagarzinho, que a equipe de Jesus vai fazendo? Vai pegando essas pessoas que estão na reticidade, que estão focadas no mal e já vão passando para os outros planetas. Normal. Para que é um planeta prisão. Ou prisão ou primitivo, para já adequar ao novo ambiente para reencarnar no planeta primitivo, ou de provas e expiações, dependendo do caso. Então, assim, verificou que ele ficando na reticidade aqui na Terra ainda é importante, ele ainda fica. Só que aí passou a pensar assim, não, agora ele precisa reencarnar. Aí já não reencarna mais na Terra, se for um espírito focado muito no mal. Entendeu? Apesar de que os espíritos mais trevosos já nem estão aqui mais. Aqueles assim, líder de falange, muito voltados ao mal, eles já não estão mais aqui na Terra. Já foram degradados, já foram para outros planetas, entendeu? Mas é por causa da situação que a gente está vivendo, né? De transição. Vai mudando a sintonia. Agora, se o nosso planeta ainda fosse um planeta primitivo, ou de prova e expiação, ou já tivesse na fase de regeneração, não tivesse em transição, aí o espírito reencarnaria aqui mesmo, não teria essa mudança de planeta, né? A mudança de planeta acontece quando o espírito está muito fora do padrão vibratório, né? Em ocasiões normais. Em ocasiões de transição, aí se verifica. Na transição que a gente está agora, o espírito ele tem possibilidade de reencarnar ainda aqui? Não tem não, então degradado. Tem sim, ainda ele tem alguns méritos, alguns créditos, ainda dá para, entendeu? No caso da Terra, funciona assim. Está passando de provas de expiação para regeneração. Aí, nessa transição, chega um determinado ponto que a porta fecha para os espíritos que estão voltados para o mal. Então, se o espírito se o pensamento dele for muito mais para o mal do que para o bem, aí esse não vai reencarnar aqui mais, entendeu? Porque chegou o ponto, porque assim, quando chega no final da transição, que a transição são 300 anos, no caso que da Terra, foi 300 anos de transição.
Se fosse no comecinho da transição, o espírito ainda reencarnava aqui, mesmo com o pensamento ainda muito voltado no mal. Chegou no final da transição, a última parte, aí fecha, entendeu? Tanto é que a Terra seria de regeneração em 1969, quando o homem pisou na Lua. Aí Jesus pediu 50 anos, um prazo a mais, de 50 anos. Aí eles deram. Se não fosse por isso, os espíritos voltados para o mal já não reencarnariam mais na Terra. Aí abriu a porta a última vez. Por isso que na década de 70, 80 surgiu o movimento hippie, todas essas coisas, pornografia, Abriu a porta do porque mal. abriu a porta mesmo, Pra dar chance, né? para dar a última chance para todo mundo. 69 mesmo. Década de 60, 70, 80. Então foi a hora que abriu a porta a última vez para os espíritos terem a última chance aqui na Terra. Esses que estavam com o pensamento muito no mal, entendeu? Por isso que eu estou te falando que os trevosos de verdade já não estão mais aqui. A não ser que estejam ainda encarnados. Aquelas pessoas que nasceram na década de 60, 70, que ainda estão encarnados, pode ser que sejam líderes de falange das trevas, como tem por aí, realmente. Encarnado. Desencarnado não tem mais, entendeu? Então esses aí, desencarnou, esses líderes de falange que estão encarnados, no momento que eles desencarnar, eles já vão ser degradados. Então é isso. Fizemos o 253. Aí é até bom, porque a 254 são várias perguntas. E aí essa das perguntas é muito bom. Igual vocês foram fazendo perguntas aqui, também eles vão fazer perguntas aqui, ó. São 7 perguntas. Tomara que a gente consiga, né? Semana que vem. Aí acaba esse capítulo. Aí acaba. 7 perguntas. Voltando ao assunto lá que a Andressa falou, no caso lá da menina que pulou do prédio, ela estava sendo subjugada, né? Aí ela perguntou, mas como que a espiritualidade permite isso, né? Aí o André Luiz fala no Ação e Reação, a esposa do Olímpio, do fazendeiro, do Leonel, do irmão dele, que ele mata afogado no lago. Aí todos os dois começam a obsediar a família inteira. Aí como o Olímpio ele não regenera, não se sente culpado nem nada, eles decidem, porque eles são extremamente inteligentes, né? E aí depois fala dos Vingadores, que eles estudam para isso. Como que a gente vai afetar então ele? Aí começa a obsediar o filho e a esposa. E a esposa, no momento de loucura ali, de subjugação, ela vai para o lago e, né, se mata. Aí André Luiz também faz essa mesma pergunta. Por que a espiritualidade, né, aceita, admite uma coisa dessa? Permitiu que ela se matasse, né? Aí eles falam que, porque de todos eles, ela é mais elevada. Que no caso ali, o amor dela era muito maior, muito mais sublime, e ela jamais iria ter raiva ou ia querer se vingar de ninguém. Tanto que ela fica depois em outro lugar, ela nem quando todos eles desencarnam, ela está em outro lugar. E ela fica o tempo todo por eles ali. Então quer dizer, ela volta para resgatar. E através dela que o Leonel e o irmão dele é resgatado, porque ela pede, tanto que a missão dela é convencer eles o perdão, a perdoar o irmão. Depois eles vão voltar também todos como filho dela. Aqui estava Porque ela é mais elevada. Tava difícil de entender essa questão do planejamento, mas fazendo uma reflexão aqui com a mensagem de ontem, aqui do trabalho, que o espírito, sabendo que ia reencarnar, ele já sabia que a vida dele seria um leito. E ele sabia que seria obsediado também. Então, quer dizer, a espiritualidade, por algum motivo, ele ficou sabendo, ou a espiritualidade falou, ou mostraram uma tela para ele já sabia que ele ia passar. Né? Então, assim, da mesma forma que aqui conversamos, a espiritualidade senta e conversa com a pessoa, né, o Roberto? Já mostra que E você percebeu
que se a gente viu um caso de uma pessoa que foi subjugada porque ela tinha um resgate, aí ela passou por essa situação para a elevação dela, né? De qualquer forma, ela ia ter uma reencarnação para oportunidade de se elevar, né? E uma situação que a pessoa ela foi subjugada por amor, você viu? Amor. É como se ela tivesse que passar por aquilo. Não. Ela, vamos dizer assim, como se ela não ia ter raiva dele nem ia prejudicar ele. Então, ela preferiu aceitar a subjugação por amor a ele. Ela já era portadora do verdadeiro amor, né? Do amor. Você entendeu? Mas Aí, por que que então ela não ficaria ali para ajudar ele, em vez de perder, deixar eles ali à mercê do espírito obsessor? mas você não percebeu que todo esse processo resolveu a situação? Ela desencarnou, ela ficou melhor, ela influenciou os meninos que estavam subjugando a família. Foi a missão dela, Entendeu? convencer eles de perdoar o irmão. Então talvez se fosse Que o irmão outra planejou pessoa, a morte deles, para ficar com toda a herança. Teria ficado com raiva, teria. Entendeu? Matou eles afogado no lago. Aí a E aí eles subjugação teria subjugaram continuado. ela da mesma forma. Na família? Ela estava em outro plano Talvez, já, talvez. Mas Talvez. assim, não é uma coisa que foi calculado por ela. Foi, E ele foi ali se combinado. jogar na. Combinado, porque É difícil qual entender. deles, por exemplo, ele tinha um filho único, esse Olímpio. Se acontecesse isso com o filho não era elevado igual a ela. Aí ia ficar um obsediando o outro. Você acha que o filho ia perdoar quando chegasse lá no plano espiritual? Ia perdoar os tios? Você tem que entender o seguinte: toda essa situação, ela não foi planejada, total, porque foi o Olímpio que matou, né? O Olímpio matou os dois irmãos, que é o Leonel. Isso. O outro... Então, essa vontade de pegar e matar partiu dele, concorda? Então, esse caso todo não foi planejado desde o começo, toda essa situação. Mas a partir do momento que ele matou, a espiritualidade agiu e organizou uma situação, entendeu? Porque o que a gente tem que passar é pré-determinado. Mas à medida que a gente toma as nossas ações, essas coisas podem ter mudanças, entendeu? Vamos supor, eu planejei para eu desencarnar com 80 anos. Mas aí eu começo a beber todos os dias, vou desencarnar com 60. Então, assim, o nosso livre-arbítrio pode fazer com que o planejamento tenha algumas mudanças no meio do caminho, isso acontece. Mas mesmo assim ainda existe organização, tanto é que já existia um problema na família antes disso, que fez com que um irmão matasse os outros, já tinha um problema antes. Então a espiritualidade já sabia que já tinha um problema antes. Antes de encarnar. Você fala antes de encarnar. Já tinha uma situação, um problema, que poderia levar a ter essa situação. Não era certeza, mas poderia levar um a matar o outro. Beleza, um foi lá e matou o outro. Mas esse planejamento também foi feito de colocar um espírito já mais elevado no meio deles, que foi a mãe. Por quê? Porque a mãe era a chave. Quando um matou o outro, e aí começou a subjugar a família, e começou a dar toda essa situação, a espiritualidade permitiu que os irmãos obsidiassem a família, e aí viram que a melhor forma de resolver era a mãe desencarnar, para ela poder desencarnar, ajudar todo mundo, porque ela já tinha esse amor elevado dessa forma. Esse processo de desencarne, a gente meio que sabe, né? Quando que vai desencarnar, a gente vem com o fluido exato, não é isso? Uhum. Tá. Aí, a mãe, ela tinha que desencarnar com 60 e desencarnou com 50, por exemplo. Esses 10 anos que ela tem, o que acontece com isso? Porque ainda resta, né? Mas é porque essa desencarnação dela, na verdade, foi um mérito, né? Entendeu? Mas e esse Foi porque foi uma renúncia dela por amor, né? Entendeu? Ela não sei se foi conscientemente ou inconscientemente, que ela
preferiu se deixar ser subjugada e desencarnar no lago lá do que prejudicar o marido, né? Não era isso? Uhum. Tanto que é através desse amor que ele ganha o mérito de ser resgatado. Porque toda equipe tem ficha de 20 desencarnados. Aí começa a analisar a ficha dele e fala, não, mas o que ele fez de bom? Todo mundo lá no plano espiritual julgando, né? O que ele fez de bom, isso, aquilo outro, aí ela vem. Ela fala, não, ele foi mal, eu sei, mas ele sempre foi um esposo muito bom, um pai amoroso, e ela intercede por ele. Aí todo mundo fica, né, começa a orar, fala, então, a gente vai dar essa chance para ele. Só que a sua missão é ir lá atrás dos irmãos e convencer eles a perdoar. Essa é a sua missão. E aí ela vai até o fim. Então, você falou dos fluidos, aí é o seguinte, a gente vem com planejamento de tantos anos. Se eu pego e desencarno antes por suicídio, aí esse excesso de vibração vai ser transformado num negócio que eu vou ter que ficar passando por aquilo para resgatar, né? Esse fluido, né? Porque a bebida é um suicídio. É indireto. Uhum. Agora, quando eu tenho merecimento, porque a vida aqui na Terra é um hospital, é uma escola e é uma prisão. Mas, querendo ou não, é uma prisão, porque a gente está restrito aos nossos movimentos. Quando a gente desencarna, a gente ganha uma liberdade, se a gente também tiver merecimento, né? Porque se a gente não tiver merecimento, nossa prisão continua. Mas vamos supor que eu fiz as coisas tudo certo, e aí eu tive um merecimento de sair antes da prisão. Não vai ser bom? Igual, tô preso, peguei 40 anos de prisão, mas saí com 20 por bom comportamento. Isso que a gente está falando é suicídio inconsciente, né? É indireto. E em questão de acidente, quando a pessoa é muito jovem, morre de acidente, Ela foi imprevidente? a pessoa não, assim, Se ela foi imprevidente, normalmente a gente vê que acontece, o carro, a pessoa está alcoolizada, o outro é um pai de família, ou seja, uma criança, aí acontece e ela... esse pai de família com a criança é porque tinha que passar por aquilo ali, certo? Ele já tinha que passar por aquilo ali. Tá mais ou menos na... O jovem alcoolizado, ele foi suicida. Não, o jovem sim, mas... Entendeu? Sim, aí a vítima, no caso, é um processo que ela precisou passar. Já era um resgate já ali, já planejado. Entendeu? Igual a questão do avião. por Se não exemplo. fosse com ela, Foi tudo questão de resgate. é tudo resgate coletivo. Não existe nada que seja tragédia. Entendeu? As situações que envolvem muitas pessoas é sempre resgate coletivo. Com certeza. Tanto é que quem não precisa não vai, Aconteceu alguma coisa? perde o voo. Teve gente Eu não que entendo marcou essa errado coisa dela no de avião. fluido, não. E desceu. Não, a do. Teve gente que marcou errado, desceu. Tem As gente pessoas que marcou estavam lá, errado. achando que era um voo da Latam e estava no guichê errado e não conseguiu embarcar. Porque não era. Não era. Agora a questão do fluido, né, Paperton? Mas a questão do fluido é o seguinte, ó. Se a pessoa desencarna antes por imprevidência dela, porque ela fez mau uso, ela cometeu suicídio indireto, concorda que tem fluidos ali que ela não utilizou? Porque um fluido vital é os fluidos que você vai Pra usar tantos para a anos. vida. Aí faltou ali. Então eu tenho que queimar esse fluido, tendo que passar por aquele repetido até, vamos supor que eu tinha que viver até os 60, suicidei com 40. Então normalmente o que acontece é eu ficar revendo aquela situação sofrendo 20 anos para queimar aquele fluido restante. Quando é merecimento é outra história. No caso, esse sofrimento é no plano espiritual. É. Não ter um resgate, não tem ninguém que interceda por você que vai te ajudar, enquanto você não acabar com esse fluido. Tem Normalmente, caso e caso, né? normalmente sim, mas tem um caso que a pessoa pode ter uma intervenção de fora, ou que ela consegue orar e aí ela consegue passar o finalzinho de outro jeito. É uma coisa que eu não consigo entender. Ou que acontece assim, aí ela ora e tal e consegue ser resgatada, aí ela vai passar por um resgate numa colônia de alguma forma, tendo que ajudar alguém, alguma pessoa,
e ela vai reencarnar e na mesma idade ela vai ter a mesma situação para testar se ela vai suicidar mesmo ou não, entendeu? Vamos supor que ela suicidou com 40, de tal coisa. Aí ela vai chegar naquela mesma situação que vai ser tentada. E não acontece assim, por exemplo, a pessoa tinha que viver até os 30 anos, aí ela viveu até 28, por exemplo. É o que acontece, já me perguntaram, eu não soube responder. Aí a pessoa vem, nasce, né, e morre aos 2 anos de Pode idade. acontecer, tem Pode isso ser também. isso também? Pode. Essa questão desse fluido seria isso? É assim, é porque é porque assim, se a gente ficar pensando em fluido, a gente fica meio assim, mas Eu vamos fiquei confusa, porque uma vez vamos, faz parte de um estudo, eu não consegui entender. vamos pensar em termos de contabilidade. Faltou 2 anos ali, e que é importante para ela resgatar, ela realmente pode viver até os 2 anos e desencarnar. Ou então, faltou 6 meses ali, que ela fez uma eutanásia. Aí ela vive 6 meses e aí o feto não vinga. Então, isso aí também tem, essas situações. Mas agora, quando a pessoa tem um merecimento, outra questão também, isso quando acontece, tem a questão familiar, que a família também precisa de passar por aquilo, a pessoa não vai passar por nada sozinha, entendeu? Toda situação tem envolvimentos naquilo ali, entendeu? Agora, quando a pessoa sai da prisão antes, por merecimento, a pessoa foi uma pessoa muito boa, ela adquire o merecimento de desencarnar antes, isso acontece. A pessoa foi tão boa que ela não precisa ficar aqui na Terra mais. É que a gente está encarnado e pensa que é tão ruim. Que só pelo lado ruim, né? Mas tem o lado bom, a pessoa adquiriu o merecimento e aí esse merecimento ela desencarna, vamos supor, 20 anos antes do momento que ela tinha que desencarnar por merecimento e aí esse fluido vai ser transformado em outra coisa, vai ser auxiliado de outra forma. Necessariamente ela tem que acabar com esse fluido. Não necessariamente, não necessariamente queimar. Aí esse fluido pode ser utilizado para ela desencarnar de uma forma como ela mereceu, né? Para ela desencarnar de forma mais leve, ser queimado naturalmente, né? Ou aí depende do caso, mas assim, o fluido não é planejado, tanto que você vem, o tanto que você tem que viver. Vamos dizer assim, ela tem um crédito. Vamos pensar em crédito e débito. Então ela teve um crédito. Esse crédito pode ser usado em outro momento, né? A pessoa não perdeu 2 anos e não reencarnou só para viver 2 anos. Ou seja, ela tinha um débito postergado, né? A pessoa pode ter um crédito postergado. E isso acontece muito. No plano espiritual, a pessoa trabalhou demais. A pessoa fez muito bem, muita coisa boa. Ela adquire créditos para quando ela reencarnar, ter uma reencarnação melhor. Entendeu? É isso mesmo, estava lá no livro, que o Bezerra de Menezes conta, que lá tem como se fossem juízes. Aí a pessoa marca o horário lá para conversar, para pedir alguma coisa. Aí eles olham o que a pessoa tem de crédito, o que a pessoa tem de débito, para ver se tem merecimento com o que ela vai pedir. É isso mesmo. Então, encerrando.